Eu quero refletir com você nesta noite, e os jovens vão ter paciência comigo, porque eu vou ministrar a mesma palavra que ministrei ontem para eles. Não era esse o plano, mas essa é a direção para o momento. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Já falamos nesse texto em algumas oportunidades, e vamos retomar, ou retornar a ele mais uma vez. Eu peço a sua atenção. Toda vez que invocamos o nome de Jesus, lembrando que o nome é a própria pessoa, dentre outras coisas, nós estamos pedindo para que Ele venha agir. Você invocou o nome de Jesus? Ele está agindo, continuará agindo. Amém? Evangelho de Mateus capítulo 8, verso 1 a 4, nos diz assim: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero, sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Meus queridos irmãos, o Evangelho de Mateus, ele é dividido em 5 sermões, 3 sessões de relatos de milagres de Jesus, e então culminando no relato do seu sofrimento, crucificação, morte e ressurreição. Mateus, inspirado pelo Espírito de Deus, assim escreve este Evangelho, com o propósito de revelar o Messias, o ungido, o Filho do Deus vivo, aquele que veio para revelar, manifestar o verdadeiro e único Deus. Havia uma expectativa da chegada do Messias. E os escritos acerca do Messias, dentre tantos, sinalizavam de que a chegada do Messias seria caracterizada pela pregação e pelo ensino, por sinais, prodígios e maravilhas. Dentre eles, um dos sinais irrefutáveis da chegada do Messias era o milagre de purificar o leproso. Ora, os relatos pontuais até então mostravam que este tipo de milagre não era frequente, mas era necessário. E uma vez que este milagre e outros tantos começassem a se repetir, chamando a atenção para a divindade, para a unção sobre o Messias, então, de fato, era sinal da sua chegada. A lepra na Bíblia, ela traz uma simbologia muito clara e faz uma analogia direta ao pecado, a iniquidade, a transgressão. Mas não somente isso. Ela fala claramente de doença. Ela fala não somente de doença, mas de dor, de sofrimento e de rompimento de relacionamentos. Funcionava mais ou menos assim. Alguém que estivesse suspeito desta doença, imediatamente deveria chamar o sacerdote. O sacerdote também, naquela época, era um tipo também de médico. Ele então deveria ir até a residência solicitada e deveria examinar, segundo a lei, e uma vez identificando a lepra, escute, uma vez identificando a lepra, o sacerdote imediatamente retirava publicamente aquela pessoa do seu convívio familiar.
social e religioso. E era um caminho sem volta. A partir de então, ele estaria sobre um estigma, o impuro, o imundo. E não voltaria mais para a sua casa, não voltaria mais para os seus relacionamentos sociais e não voltaria mais para adorar ao seu Deus, porque agora estava sobre ele uma maldição. Ele se tornara impuro. Iria morar nas cavernas e se enrolar com trapos imundos que iriam se misturar com a carne em estado de putrefação. Literalmente, ele iria apodrecer aos poucos. Ficaria irreconhecível. Familiares e amigos simplesmente levariam alimento e roupa à distância, porque a lepra era contagiosa. Imagine você uma situação assim. Uma doença tão terrível, que desfigura, que traz um estigma de maldição e que rompe com todo e qualquer relacionamento legítimo, verdadeiro e saudável. O texto sagrado diz que Jesus, depois de ensinar, pregar, ele estava sendo seguido por grandes multidões. A essa altura do capítulo 8 de Mateus, Jesus já é conhecido pela sua pregação, pelo seu ensino e pelos seus milagres. E esse conhecimento chegou até as cavernas, aos lugares inimagináveis, lembrando que na época não tinha internet. Não tinha celular, não. Mas as notícias corriam, porque o texto sagrado diz, no final do capítulo 4 de Mateus, que ele percorria de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, ensinando e curando toda sorte de enfermidade que havia entre o povo. E lá está um jovem galileu, pregando, ensinando e operando maravilhas. E essas notícias chegaram às cavernas, e os leprosos então ouviram falar de um jovem chamado Jesus, que prega, que ensina, que anuncia o reino de Deus, que anuncia salvação e perdão de pecados, que cura, que liberta, que transforma, que purifica leprosos. Talvez em você, talvez não, nós não temos ideia do que é estar leproso. Mas eu quero rapidamente refletir com você, eu peço que você me acompanhe nessa reflexão, lembrando que nós invocamos o nome de Jesus e Ele está agindo. Há uma unção de cura sobre nós nesta noite. O Senhor liberou a sua unção de cura sobre nós. Há uma liberação do céu sobre este lugar. Talvez a minha e a sua lepra seja uma ferida interior. Uma situação não ou mal resolvida, com tanto poder de influência sobre nós, que estamos rompendo, ou não estamos nos relacionando devidamente com os nossos familiares. Escute.
está nos consumindo, nos corroendo. E alguns de nós estão acreditando de que é mais fácil romper com os relacionamentos, se afastar, do que na verdade enfrentar esta situação tal como ela é. Escute, mas não somente isso. Alguns dentre nós, devido à sua lepra interior, a sua dor, o seu sofrimento, a sua ferida, a sua mágoa, o seu ressentimento, e também está se isolando das suas amizades, da sociedade, e está começando a acreditar que um quarto escuro é melhor do que a comunhão, que o quarto escuro é melhor do que estar com os amigos. Mas não somente isso. Alguns dentre nós, com feridas profundas, dor que não passa, traumas que atormentam, estão começando a acreditar que não vale a pena adentrar por estas portas para adorar. Porque afinal de contas, se Ele cura, por que me encontro assim? Inclusive, pastor, eu já ouvi de alguns dentre nós que eu não tenho fé. Porque se tivesse fé, não estaria ferido, não estaria machucado, não estaria preso a um trauma, de uma situação, de uma experiência negativa que aconteceu há tantos anos, há tantos meses, mas que pela madrugada me acorda. O meu corpo treme, eu começo a suar, meu coração parece que vai sair pela boca, e ainda que eu clame ao Senhor, meu Deus, parece que nada acontece, então eu tenho que esperar que aquele pânico passe. Então eu amanheço na beira da minha cama, me perguntando, até quando, Senhor? Será que vale a pena orar, crer na palavra, participar à mesa do Senhor? Será que vale a pena, pastor Felipe, levantarmos as mãos e declarar, poderoso o teu nome é, maior do que tudo é? Pois bem, esta palavra diz que sim. O Messias chegou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não é conto de fadas, não é utopia, não é realidade. O texto sagrado mostra-nos o caminho. Escute, a resposta de Jesus para este homem, no verso 3, é a seguinte: quero sim, fique limpo. Falei para os jovens ontem que eu estava orando, pedindo uma palavra para trazer para eles ontem, para nós, não para eles, para nós, porque pregamos para nós também. E saí para fazer uma caminhada, orando, voltei, fiz alguns exercícios, porque a coisa está complicada. E pedindo ao Senhor, e nada. Então, fui tomar um banho, debaixo do chuveiro, fechei os olhos, sem palavras, mas em pensamento, eu disse, Espírito Santo, qual é a palavra que o Senhor tem para nós? Eu não tive uma visão, irmãos, e creio em tudo isso porque o Senhor é soberano, mas veio à minha mente claramente a seguinte frase: quero, fica limpo. E o Espírito me reportou a esse texto de Mateus. Entenda que o Messias não somente pode, mas Ele quer. Você recebe essa palavra? Agora escute.
Não basta saber que Ele quer e que Ele pode. Já ouvimos aqui, reiteradas vezes, que Deus trabalha com interatividade. Ele requer de nós uma resposta. Quando Ele fala, e nós ouvimos a sua voz, percebemos a sua presença, para que o que Ele está falando e a percepção de sua presença se transforme em experiência que Ele quer nos conceder, nós precisamos responder. Não basta saber que Ele pode, não basta saber que Ele quer, se faz necessário responder. Ele nos condicionou a isto, a responder à sua voz, a responder à manifestação da sua presença, a responder ao seu toque, a responder à percepção de que Ele está se manifestando, de que Ele está tocando, de que Ele está agindo, de que Ele está falando. Infelizmente, a grande maioria de nós vivemos esta realidade e este nível de experiência. Nós ouvimos, nós percebemos, nós sentimos, mas não passa daí, porque não respondemos, não interagimos com Ele. Ele não é uma força, não é uma energia, não é um poder, não é um mandamento, não, Ele é a pessoa bendita, o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Inspirado pelo Espírito, o salmista no Salmo 115 disse: os deuses deles têm boca e não falam, têm olhos, mas não veem, têm mãos, mas não apalpam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Mas o nosso Deus é o Deus vivo, o Deus que fala, o Deus que ouve, o Deus que vê, o Deus que toca, o Deus que anda no meio da sua noiva. Bendito seja o Deus vivo. Vamos aprender com este homem como responder à presença do Messias nesta noite. Ele está aqui, escute. Vamos responder a Ele? A primeira coisa é, quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Nós precisamos enfrentar as multidões. Sabe o que significava para este homem enfrentar as multidões, esse leproso? Era uma sentença de morte. Ele estava apressando a sua morte, porque ele não poderia sair das cavernas, não poderia vir para a multidão. E se ele o fizesse, pela lei ele deveria ser apedrejado. Mas se ele o fizesse, ele deveria fazer da seguinte forma: imundo, imundo, imundo. Imagine a cena. Multidões cercando Jesus, pessoas querendo tocar apenas nas suas vestes, e de repente se ouve no meio daquela multidão um grito: imundo, imundo, e alguém batendo no peito, com panos podres envolvidos no seu corpo, e ele gritando imundo e batendo no peito. Então ele vem e a multidão começa a abrir: é um leproso, cuidado, a lepra é contagiosa, afastem-se, um imundo está no nosso meio. Ele vai em direção a Jesus. Sabe como é que nós respondemos à manifestação de Deus? Rasgando a nossa alma e dizendo: eu tenho feridas, eu tenho dores, eu tenho marcas, eu tenho traumas. É reconhecer publicamente, é vencer a timidez, a vergonha, ou quem sabe o orgulho.
É dizer: olha, eu estou enfermo, creio em Deus, creio na sua palavra, mas estou enfermo. Creio em Deus e na sua palavra, mas não consigo dormir à noite. Creio em Deus e na sua palavra, mas não consigo me livrar desses pensamentos que me atormentam e que apertam a minha alma. Ele grita: Resto comanagasuri evanasto comanai. Ele está falando com pessoas aqui que a sua alma está gritando, e você está sufocando o grito da sua alma. Não faça isso. Não faça isso. Responda a palavra do Senhor. Responda a manifestação da sua presença batendo no peito e dizendo: sim, eu estou doente, estou enfermo, estou fragilizado. Corra para Ele. Corra para Ele. Corra para Ele. Corra para Ele. Corra para Ele, somente Ele. Mas não somente isso, o texto sagrado nos diz, verso 2: eis que um leproso se aproximou e o adorou. Como pode um imundo se chegar a Jesus, o Santo de Israel? A palavra adorar, o verbo adorar, tem alguns significados. Aliás, nós estamos ministrando sobre isso, mas olha só, a palavra adorar aqui é se prostrar. A prática mais comum de oração do judeu é assim, ó. Ou então assim. Dificilmente um judeu dobra os seus joelhos, mas este homem, este leproso, ele fez isso nos pés de Jesus. Ele tocou com a testa nos pés de Jesus. Ele não somente bateu no peito e reconheceu a sua enfermidade, a sua doença, a sua impureza, a sua imundícia, o destino de morte, porque não era sem volta. Mas ele se prostra diante daquele que pode purificá-lo. Escute: religião não cura. Sistemas muito bem organizados não curam. Este homem não está atrás de uma religião. Quem deu a sentença de lepra para ele foi o sacerdote. A religião disse: você está imundo, você está impuro, saia da sua casa, rompa com os relacionamentos familiares, sociais e religiosos e vá morar numa caverna até que a morte te consuma pela podridão dos teus ossos. Foi isso que a religião disse para ele. Mas ele se prostra aos pés do jovem Jesus. Ele se rende. Quando estamos doentes, enfermos, seja na alma, seja no físico, isso nos prostra, nos humilha. E aí chega um momento que nós vamos ter que fazer uma escolha. Escute, preste atenção. Ou nós continuamos nos prostrando diante da situação, ou nos levantamos e nos prostramos aos pés de Jesus. É assim que eu e você devemos responder a Ele. Quando Ele fala, quando Ele toca, e Ele está falando e está tocando. Mas olha as palavras dele. Ele se prostra e com o rosto em terra, com a testa aos pés de Jesus. Olha o escândalo. Meu Deus. Imagine só. Ele diz: Senhor, Adonai, Senhor, se quiseres, podes purificar. Este homem cria no poder curador, mas tinha dúvidas
do amor que cura. Você não entendeu? Este homem cria no poder do amor, poder curador, mas tinha dúvidas a respeito do amor que cura. Porque o texto sagrado diz que Jesus, movido de compaixão, ele tocava nas multidões. Ele não tem dúvida que Jesus pode fazer. Ele não sabe se Jesus quer fazer. Sabe o que é isso, irmãos? Ele reconhece a soberania divina. Senhor, tu podes, mas tu faz se tu quiseres, porque tu és Senhor. Isso é fé, irmãos. Eu sei que boa parte de nós já ouviu por aí, nunca chega diante de Deus, Senhor, se tu queres, porque isso não é fé. Sei que você já ouviu isso, só que isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho nos ensina, Senhor, se tu quiseres, tu podes, se tu quiseres, porque tu és Senhor. Por acaso não é essa a minha e a sua luta em grandes momentos de dificuldade? Cremos que Ele pode, mas temos dúvidas se Ele quer. E às vezes isso nos amedronta ao ponto, escute, de nos afastarmos dEle, ao invés de nos aproximarmos dEle. Mas e se Ele não quiser? E se Ele disser não? Por quantas vezes Ele disse não? Isso não é regra, mas Ele disse não. Ele disse não para Paulo, que orou e disse por 3 vezes, Senhor, afasta de mim, e Paulo, e ele disse, não, a minha graça te basta. Mas existem momentos pontuais que ele diz não, com um propósito maior, escute. Mas via de regra, com temor e tremor nesta noite, ele diz, sim, eu quero. Sim, eu quero. Sim, eu quero. Fique limpo. Sim, eu quero, fique limpo. Mas antes de Jesus falar, ele escandaliza. Você sabia que antes de Jesus falar, geralmente ele escandaliza? Porque ninguém ousava tocar no leproso. A lepra contamina. Alguém iria crer num Messias leproso? Alguém iria seguir um Messias imundo? Não. Mas este Messias, diferente dos outros que existiam no seu tempo, ele escandaliza porque ele rompe as barreiras, os obstáculos. Enquanto a religião diz não toque no leproso, o Messias, antes de responder, diz o texto sagrado, que ele tocou naquele homem. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando, Senhor Jesus me tocou, tirou-me das é Ele que toca, ninguém mais. Somente as mãos dele que saram, que curam, que libertam. E então, o texto diz que no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Que alegria!
Que celebração, que festa. Imagine este homem agora curado, ele se olha totalmente limpo, totalmente purificado. Ele não vai gritar mais agora imundo, mas se ele tiver que gritar, ele vai gritar glória a Deus, é chegado o Messias, o ungido de Deus está entre nós, glória ao nome do Senhor, hosana nas alturas, ao Rei da glória. Imagine você, qual seria o primeiro pensamento na mente deste homem agora que ele está purificado? Ele quer voltar para a sua casa, para os seus amigos, para a sinagoga. Purificado? Só que Jesus, não, você não vai voltar para casa agora. Espera, uma coisa de cada vez. Você vai até onde? Até onde? Quem é que disse para ele, imundo, vai morar nas cavernas? A religião. A religião que estava esperando o Messias, que não toca nos impuros. O Messias, que é para os santos. Mas chega o Messias e diz que vem para os doentes, para os pecadores. E então chega lá o fulano, sacerdote, shalom, shalom, lembra de mim? Não lembro. Muitos são os que passam por aqui, pois é. Eu sou o fulano de tal, lembra? Você esteve na minha casa. Essa mesmo. O que você veio fazer? Eu vim testemunhar que o Messias chegou. E com ele as boas novas de salvação, o ano aceitável do Senhor. Os cegos vêm, os surdos ouvem, os mudos falam, o paralítico anda, o cativo é liberto, e o ano de perdão é proclamado pelo Messias. E aí eu entendo que às vezes, embora em muitos momentos não temos respostas, mas às vezes experimentamos as nossas lepras para testemunhar que Ele continua purificando. Você pode fechar os seus olhos, falar com Deus. Senhor, por onde o rio passar, esse rio está neste lugar. Oh Senhor, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Do teu rio, Senhor, sacia
a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, fluir em tuas águas, Senhor. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.